Irmãos, graça e paz, nós vamos começar o culto desta noite. Sempre gratos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós continuaremos aqui a nossa sequência de pregações baseadas no Evangelho de João. Estamos verificando alguns detalhes acerca da última Páscoa que o Senhor Jesus celebrou com os seus discípulos, e vendo o quanto Ele nos amou, e Ele nos amou até o fim. Então, vamos adorar a este Deus bendito, vamos adorar a este Cristo Redentor com alegria, e sempre respondendo à palavra dEle que está diante de nós. Para isso, então, eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 33, e nós faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo 33. Assim diz a palavra do nosso Deus. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Um texto belíssimo, um salmo maravilhoso, exaltando o nosso Deus, o nosso Salvador. E há aqui uma razão para que cantemos louvores ao Senhor no versículo de número 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Apenas por isso, nós já deveríamos nos motivar a louvar ao Senhor constantemente, porque a palavra dele é fiel. Ele ama a justiça e o direito. E dentre as grandiosas coisas que ele fez, ele nos salvou e ele tem preservado a nossa vida. Veja só que interessante. Ele, diz o versículo 19, livra a nossa alma da morte e também no tempo da fome
conserva a nossa vida. Todos nós temos experimentado este cuidado do Senhor. E é muito bom saber que podemos livremente, por intermédio de Cristo Jesus, adorá-lo de todo o nosso coração nesta noite. Nós vamos orar neste momento e eu convido o nosso irmão diácono Felipe Cabral que nos dirija nesta oração. Vamos orar ao Senhor e adorá-lo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui e por isso louvamos ao teu nome, Senhor. Te pedimos pelos que não podem estar aqui também, mas que gostariam, que estão em casa, mas que todos sejam alcançados, Senhor, nessa noite pela tua palavra, que saiamos daqui transformados e mais uma vez louvamos ao teu nome, porque o Senhor nos separou, nos tirou do pecado, nos livrou das trevas e nos mostrou, Senhor, o que realmente importa, que é a tua palavra, que é o teu Filho. E por isso louvamos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ser preparados para confessar nossos pecados, lendo o Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 19 ao verso 27. João, capítulo 5. Do 19 ao 27. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho do Homem, aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Atente-se para isso. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Eu destaco aqui os versículos 23 e 24, quando somos exortados pelo Senhor Jesus a honrar o Pai e o Filho, o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Espírito à Virgem Maria e fez com que ela concebesse de uma maneira sobrenatural. E é neste sentido que o Senhor Jesus vai sempre dizer que ele é enviado pelo Pai. E é por isso que o Pai diz que Jesus, o Verbo encarnado, é o Filho do homem, o Filho de Deus. E como estas duas pessoas estão ligadas e não podem ser removidas uma da outra. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem ouve a palavra e entende a palavra, honra também ao Pai, que enviou o Filho. Então, nós precisamos ter muito em mente, meus irmãos, que muitas vezes nós desonramos ao nosso Deus por desonrar o Senhor Jesus Cristo com o nosso viver. Então, neste momento, eu gostaria de convidá-los a orar, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando todos eles, e a maneira com a qual nós temos desonrado o Salvador das nossas vidas, aquele que nos redimiu, aquele que foi enviado pelo Pai. A gente vive muitas vezes querendo agradar a Deus de outras formas às vezes que nós mesmos decidimos fazer.
mas não fazemos segundo a vontade do nosso Deus. Então precisamos confessar nossos pecados, pedir auxílio a Ele neste momento. Então eu convido você que feche os seus olhos, nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos perdoe os pecados. E nós seremos dirigidos numa oração de confissão pela nossa irmã Cris. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela alegria, Pai, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, de poder louvar o Teu nome, de bendizer a Ti, que é o nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, também contristados e tristes, ó Deus, porque sabemos que muitas vezes temos pecados diante do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, os pecados do pensamento, os pecados, ó Deus, em palavras, em ações, que muitas vezes desonram ao Teu Filho Jesus, Pai, que desonra e entristece o Teu coração. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, nos molde a cada dia, Pai, nos purifique, nos limpe, para que possamos dar frutos, e frutos que honrem e glorifiquem o Teu nome. Ó Deus, nos faça mais parecidos contigo, Senhor, de maneira, Pai, que possamos sempre, ó Deus, ser sal e luz deste mundo. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Obrigado, Pai, pela Tua justiça, feita na pessoa de Cristo, que derramou o Seu precioso sangue, Pai, por nós pecadores. Nos ajude, Senhor Deus, a honrar o Teu nome de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Pai, e viver de maneira, Pai, que agrade ao Senhor. Nós Te agradecemos pelo Teu perdão, porque viemos diante de Ti com sinceridade, Pai, da nossa alma. O Senhor é o que sonda o nosso coração e nos conhece. Obrigado por essa preciosa bênção, Pai, das Tuas misericórdias, Deus, que se renovam a cada manhã. Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus, além de apontar nosso pecado, nos mostra a graça que o Senhor Deus estende a todos nós, nos perdoando e nos motivando a uma novidade de vida. Para tanto, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 e ver como o Senhor nos demonstra a sua graça. Ainda que pecadores, mas pecadores perdoados pelos méritos de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Assim diz o nosso Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, considerando tudo isso, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, é por meio de Cristo Jesus que nós podemos oferecer este culto de gratidão ao Senhor, pelos nossos pecados, pelas bênçãos recebidas, sabendo que Ele é o único meio pelo qual nós podemos fazer isso. Então, considerando que é fato, o Senhor Jesus morreu para nos salvar, aproximemo-nos, usemos esta graça para louvar ao nosso Deus. E eu convido você então que fique em pé no seu lugar e nós vamos cantar 2 cânticos ao Senhor. Louve ao Senhor neste momento. Vamos cantar ao Senhor. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração. Decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao tua voz, mais uma vez. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração. A gente vai ficando velho, tem que ler letra antiga, senão esquece, né? Vamos cantar. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua
tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo este povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar, e assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Mais um. Pelo que farás em nós. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos, neste momento, orar ao Senhor, agradecendo outra vez por tudo aquilo que Ele tem sido e tem feito em nós, em nossa igreja, nossas famílias, também pelos dízimos e ofertas. Eu espero que ninguém infarte nesta noite. Vou convidar a nossa irmã Valesca Carelli, que nos dirija nesta oração. Pode vir aqui. Não tem problema, o esposo dela é médico, então os primeiros socorros estão garantidos. Tem que ligar em cima. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos de fato ver a paz e podemos de fato ver as tuas bênçãos sobre o povo que se chama teu. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ver a tua providência dia a dia sobre as nossas vidas. Glorificado seja o teu nome, Senhor, todos os dias, agora e para sempre. Obrigada, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós temos já nos acostumado com a prática de orar ao Senhor, intercedendo por alguns pedidos de oração, inclusive apresentando esses pedidos aqui diante dos nossos irmãos, para que juntos, possamos nos lembrar. Então, antes de abrir aqui para os irmãos, para que caso alguém tenha algum pedido de oração, algum motivo de gratidão, seja unido aqui, a toda a comunidade, nós possamos orar, eu queria lembrar de alguns. Nós devemos orar pelo Jurandir e pela Ivanir, que estão de viagem a partir desta semana. Vamos orar pela Neuza, a esposa do Amorim. Amanhã ela passará por mais uma sessão de quimioterapia. Ela disse que estava bem depois da primeira, mas que ela já está com um novo penteado. Ela não esperava que fosse tão rápido, mas já tomou as devidas providências ali, estava bem. Quando a gente se falou, ela estava bem. Vamos orar por ela. Agora, amanhã, ela terá mais uma sessão de quimioterapia. Vamos orar por ela, pelo seu Amorim. Vamos orar pela Tânia, do Wagner, que está com uma infecção, uma inflamação, melhor dizendo, na coluna. Isso tem trazido muitas dores. Essa semana ela ficou travada alguns dias ali.
e Deus pode modificar essa situação enquanto o tratamento não começa ou não faz efeito. Então, é nessa certeza que nós apresentamos também o nome da Tânia aqui. Vamos orar por alguns irmãos que ou ainda não confirmaram ou já confirmaram Covid. O nosso irmão William, da Luz, e o João, mais especificamente, João Pedro, e, consequentemente, a sua esposa, a Maria. Então, eles ficaram guardados lá. Hoje de manhã nós tivemos uma conversa aqui, uma reunião rápida com alguns homens, e eles estavam em casa, participaram de casa. Vamos orar por eles, para que eles voltem logo às suas atividades e voltem a congregar conosco. Algum irmão ou irmã tem algum pedido de oração, algum motivo de gratidão? Muito bem. Nós vamos então orar por estes, e você também pode colocar diante de Deus agora os seus pedidos. Eu vou dirigi-los nesta oração. Vamos buscar o Senhor. Pai querido, nós somos muito gratos e é a Tua palavra que faz isso conosco. Nós estamos vivendo em tempos de distanciamento, onde a gente não sabe muito bem como se portar quando estamos junto com outras pessoas. Mas quando estamos na Tua casa, Senhor, e ouvimos a Tua voz na palavra, o nosso coração se alegra muito. E quando estamos juntos com os nossos irmãos, nosso coração se alegra também. Temos uma satisfação plena em nossa alma. E sabemos que isso é fruto da Tua ação em nosso coração, e nós Te louvamos por isso. Te agradecemos, ó Deus, por sentir um pouco desta paz, da qual o Senhor é a fonte, a paz que excede todo o entendimento, e de poder com alegria Te louvar e Te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida, e por tudo o que Tu és. E ainda assim o Senhor cuida de nós, nos abençoa, nos modifica, nos aperfeiçoa. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Muito obrigado. Nós Te damos graças a Deus, outra vez, agora por meio das nossas orações. E nos unimos a alguns irmãos nossos queridos e a tantos outros pedidos, ó Deus, que nós poderíamos elencar aqui. Para tanto, então, pedimos ao Senhor que Tu ouças as nossas orações neste momento. Ainda que os pedidos não tenham sido expressados aqui, Tu sondas nossos corações. Então, ouve nossa oração, Senhor. Recebe no Teu trono de graça e atende-nos segundo a Tua misericórdia e a Tua vontade. E nós também nos lembramos e nos unimos a estes irmãos queridos que nós lembramos aqui. Gostaria, ó Deus, de pedir que o Senhor continue a guardar a Marcele e a Melissa neste processo de gravidez, de gestação. Nós já estamos muito contentes, ó Deus, porque o Senhor não deixou que a nossa família passasse por algo que o Senhor já nos concedeu passar em outro momento. E nós somos muito gratos. Não tivemos, ó Deus, nenhuma intercorrência nessa gestação. E a neném até aqui não vai nascer prematura, e nós Te agradecemos por isso, porque nós Te pedimos muito, Senhor. E somos muito gratos, porque o Senhor tem ouvido a nossa voz. E Te pedimos que o Senhor continue a cuidar delas, para que a Melissa venha com saúde, Senhor, e que possamos também ver o Teu poder manifesto em nossa vida, em nossa família, mas também na nossa igreja. São irmãs nossas, pelas quais temos orado, e esperamos, ó Deus, receber a Melissa aqui, nesta família que o Senhor nos deu, que é a Igreja de Balneário. Então, ó Deus, Te pedimos que o Senhor continue a cuidar de todos os detalhes, como já tem feito. Somos muito gratos, ó Deus, pela Tua providência, revelada a nós de várias maneiras, através dos irmãos, através dos médicos, da equipe médica que tem acompanhado a Marcele e a Melissa. Muito obrigado, ó Deus. Nós somos muito gratos ao Senhor. Também Te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde o Jurandir e a Ivania nesta viagem que farão,
Eles estão com saudades dos filhos, ó Deus, que estão tão distantes e agora vão poder matar um pouco desta saudade. Te pedimos que o Senhor leve este planejamento deles até o fim, com a tua mão poderosa, e que eles se alegrem em ti, em poder reencontrar seus familiares. Nos lembramos, ó Deus, da Neuza, a nossa irmã tão querida, do seu Amorim, e te pedimos, Senhor, que tu continues a fortalecer a saúde dela, para que ela resista firme aos tratamentos aos quais ela tem sido submetida. Muito obrigado, porque a primeira sessão ocorreu tudo bem, e agora, amanhã, ela terá outra, e te pedimos que o Senhor também faça o mesmo que fez até aqui. Console o coração da Neuza, ó Deus, dê a ela a plena certeza de que tu estás com ela o tempo todo, e que ela também pode contar com os irmãos. E é por isso que nós estamos usando este meio de graça que é a oração, para nos conectar à Neuza. Também nos lembramos da Tânia, do Wagner, te pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a abençoá-los, como já tem feito. E humildemente, Senhor, te pedimos que o Senhor amenize as dores da Tânia. Sabemos que o Senhor pode curar e reverter essa situação, e também clamamos por isso. Mas enquanto o Senhor não age desta maneira, agindo de outras formas, te pedimos que o Senhor amenize as dores dela e que ela veja claramente a tua mão a ampará-la em todos os momentos. Nos lembramos dos nossos irmãos William, João Pedro, Marian, que estão afetados pelo vírus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê a eles uma recuperação rápida, para que eles voltem às suas atividades, voltem ao convívio da igreja. Nós sabemos que o Senhor tudo pode fazer. Então te pedimos também que o Senhor os cure pelo teu poder, diretamente ou através de remédios que eles já estão tomando. Cremos nisso e te pedimos que o Senhor ampare estes nossos irmãos queridos. Oramos também pelo nosso irmão Benhur, oramos pela dona Rose, oramos pela dona Lorete, e oramos, ó Deus, pela dona Teresa, pelo seu Aurélio. Te pedimos que o Senhor continue a cuidar deles como já tem feito e abençoar aqui a nossa igreja. Sejamos, ó Deus, instrumento nas tuas mãos de evangelização, de testemunho formal e informal. Que tenhamos sempre em nós a certeza de que somos salvos pela graça em Cristo Jesus e que muitas outras pessoas precisam ouvir desta graça redentora através de nós. Muito obrigado por nos salvar. Muito obrigado a Deus por nos congregar aqui em Balneário. Faz desta igreja forte e ativa, porque está submetida, ó Deus, à tua palavra. Tem misericórdia de nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora àquele nosso momento de edificação. Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Continuamos na nossa série de mensagens baseadas no Evangelho segundo João. E hoje nós vamos ler a partir do verso 36 do capítulo 13. E vamos adentrar no capítulo 14, lendo até o versículo 14 também. Então, João, capítulo 13, a partir do versículo 36. Assim diz a palavra do nosso Deus. Perguntou-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim?
em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Outra vez te louvamos e te agradecemos por ela. E te agradecemos também pelo Teu Santo Espírito que habita o coração do Teu povo. Por meio dele, ó Deus, te pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos faça crer naquilo que acabamos de ouvir, para que a nossa vida seja transformada e o Teu nome exaltado em nosso viver. Tem misericórdia de nós. Nós temos muitas deficiências, dificuldades, ó Deus, para entender a Tua palavra, mas o Senhor supre todas elas pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Por isso te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos abençoe outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto é extremamente precioso. Ele parece ser simples e tem ali um caráter de simplicidade, mas aqui está um resumo da base para a fé evangélica. Com estas 3 perguntas que foram levantadas aqui com o Senhor, as respostas que o Senhor Jesus ofereceu a todas elas, nos dão um resumo da fé evangélica. Para aqueles homens, aqueles 11 que estavam na companhia de Jesus naquela noite, o Senhor os ensina a ter uma tranquilidade presente e futura. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, ou é isso que nós vamos aprender, porque, em resumo, o texto nos ensina esta ideia central. O Senhor Jesus, com estas respostas que dá, ensina aos seus discípulos que o povo de Deus deve viver em tranquilidade, presente e futura. Há coisas preparadas para nós no futuro, que trarão para nós tranquilidade. Mas o crente não vive apenas olhando para o futuro, ele precisa viver o agora. Deus nos colocou neste mundo para servi-lo, para ser aperfeiçoados por Ele, para receber também as suas bênçãos. E é neste sentido que há coisas aqui neste tempo que nós desfrutamos pela graça de Deus. E uma delas é ter a tranquilidade. De onde eu tirei isso? Da expressão inicial do versículo 1 do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. E aí o Senhor Jesus dá uma ordem, que vai se repetir no versículo de número 11.
A ordem é: creia em mim. Creia no Pai, creia em mim. Veja só o versículo 1. Credes em Deus, crede também em mim. Estes verbos aqui estão no imperativo. São ordens que o Senhor Jesus nos dá, são ordenanças. E depois eles se repetem no versículo de número 11, observe. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, preste atenção. O Senhor Jesus vai dar esta ordem, esta ordenança, para que nós não sejamos atribulados em momento nenhum, não de ação externa, mas pelo nosso próprio coração. Nós somos muito bons em ficar apavorados por qualquer tipo de coisa. Nós somos muito assustados com muito tipo de coisa, em especial no que diz relação à nossa vida com Deus. O homem, porque foi criado por Deus para ser gerente de toda a criação, tem em si um desejo maravilhoso de ter o controle em suas mãos. E quando esse controle é demonstrado que não está nas nossas mãos, ou ele de alguma maneira é retirado de nós, nós nos apavoramos. E o Senhor Jesus nos ensina nesta noite que nós não podemos nos apavorar, nos aterrorizar. Nós temos um remédio para não turbar o nosso coração. Qual é? Crer em Deus, crer em Cristo. E isso nos basta. São 3 perguntas feitas aqui. O Senhor Jesus vai responder as 3 perguntas e daqui nós vamos tirar as nossas lições para ter tranquilidade agora e no futuro. Você é muito assustado? Eu não sei você, eu sou mais tranquilo, não fico me assustando muito. Você é muito assustado, Pedro? Você se assusta fácil? E você, João, se assusta muito? Não? Está assustado agora, que ele não está entendendo o que está acontecendo. O Danilo se assusta muito, né? O Miguel mais ou menos. O Miguel mais gosta de dar susto do que se assustar, né? Mas eles também ficam todos assustados, viu, os grandes. Muito bem, vamos então ao nosso texto. O Senhor Jesus começa dizendo que não é possível temer, não é possível ficar aterrorizado para alguém que crê. Alguém que crê não vive com o seu coração turbado. Além de dar uma expressão em um versículo que a gente decora logo nos nossos primeiros passos da fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, em resumo, a tranquilidade presente e futura para a vida do crente é fruto de uma fé concedida por Deus, implantada no coração do seu povo e firmada em Cristo somente. Em outras palavras, só há como ter esta tranquilidade, ter esse estilo de vida, se você recebeu a fé que Deus concede ao seu povo. E esta fé não é colocada em qualquer outra coisa, na sua força de vontade, nos ministros da igreja. Esta fé tem um objeto fixo, inalterável, que é o Senhor Jesus Cristo. Se for em qualquer outra coisa, se tiver algo somado ao Senhor Jesus Cristo, não é uma fé verdadeira e não produzirá os frutos que a fé verdadeira é capaz de produzir. Há muitas pessoas que creem, na verdade, todos creem porque Deus criou o homem para crer. Todos creem em alguma coisa, de alguma maneira. Todos tentam se conectar com algo superior que traga paz ao seu coração. Mas só há um meio para isso acontecer de fato, que é crer no Senhor Jesus. Porque é somente através dele que nós receberemos estas bênçãos de não turbar o nosso coração. Vamos lá. Pedro é o primeiro a fazer a pergunta, depois Tomé faz a segunda pergunta no versículo 5 e, por fim, Filipe faz a terceira pergunta no versículo de número 7. Versículo 6 ali, né?
6 e 7. Então, este é o desenho do texto, o Senhor Jesus vai responder e as respostas compõem todo o ensino. A primeira pergunta é: para onde vais, Senhor? Versículo de número 36. Pedro pergunta, né? Para onde vais, Senhor? E o Senhor Jesus responde: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, e preste atenção nesta expressão do Senhor Jesus. Mais tarde, porém, me seguirás. E aí Pedro diz assim: por que eu não posso seguir agora? É o mesmo Pedro que falou assim: Senhor, você vai lavar meu pé. Aí Jesus fala assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele fala: então lava até a cabeça. É o mesmo Pedro, tá bom? E ele está no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar, na mesma ceia. Não se esqueça disso. E aí, de novo, o Senhor Jesus fala: olha, você não pode ir agora. E aí ele diz: por que eu não posso ir agora? Por ti eu darei a minha própria vida. Então eu acho, parafraseando Pedro, eu acho que eu tenho como ir. Porque eu vou dar a minha vida por você. Então eu acho que eu tenho condições de ir. E aí o Senhor Jesus ensina e já exorta dizendo: você vai dar a vida por mim? Você vai dar a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Meus irmãos, presta atenção no que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus está dizendo a Pedro que ele será um traidor. Percebeu? Eles estão na ceia, o Senhor Jesus já lhes ensinou um monte de coisa, eles não entenderam o que aconteceu com o tal do Judas Iscariotes, que acabou de sair da cena, nós vimos isso no domingo passado. Ele saiu e ele foi fazer o quê? Aquilo que o Satanás colocou em seu coração, entregar Jesus para ser morto. O propósito de Judas era entregar o Senhor Jesus para ser morto pelos fariseus. Eles não entenderam muito bem o que tinha acontecido, e ainda assim o Senhor Jesus diz: haverá outro tropeço no meio de vocês. Um vai me trair e outro vai me negar. Então ele diz: Pedro, você não tem condições de dar a vida por mim, porque você vai me negar 3 vezes. E há aqui alguns paralelos entre Pedro e Judas, interessantíssimos, mas preste atenção em como a graça de Deus assiste às deficiências que Pedro tem. Você reparou bem o que Jesus respondeu logo na primeira pergunta, no versículo 36? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. A graça do Senhor alcançou a vida de Pedro já aqui, antes mesmo das coisas acontecerem. Pedro negou o Senhor Jesus. E se os irmãos se lembram das negações, foram todos num contexto em que pessoas diziam: ele andava com Jesus, ele é um dos seus discípulos, e Pedro dizia: não sou, eu não conheço esse homem. Mas ele tinha dito antes que daria a vida pelo Senhor Jesus. O que aconteceu com ele é a mesma coisa que acontece conosco. Muitas vezes nós não estamos com a nossa fé bem firmada no Senhor Jesus Cristo e vivemos como se tivéssemos bipolaridade espiritual ou uma esquizofrenia, o que é muito pior. Tem gente que vive em universos paralelos dentro da fé cristã. É difícil entender que talvez algum crente creia na teoria de multiversos. A gente pode conversar depois sobre isso. Antes de ser disciplinado, a gente pode conversar. Brincadeira, tá bom? Mas ainda assim, a graça de Deus se estende a nós. Pedro demonstra muita intensidade nesta fala para Jesus. Os evangelhos comparados, os evangelhos sinóticos, dizem que Pedro estava assim a todo vapor, dizendo isso a Jesus. Olhe comigo, por exemplo, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22,
a partir do verso 31. E aqui há um paralelo entre Judas e Pedro. Diz o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Afirmo-te, disse Jesus, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, ou negarás que me conheces, antes que o galo cante. Este é o contexto, o mesmo. Na perspectiva de João, ele já enfoca o diálogo entre Jesus e Pedro. Lucas tem outra perspectiva, tem outro enfoque, e mostra esta expressão interessante do Senhor e grave, quando ele diz: Satanás, Pedro, reclamou a tua vida para te peneirar como trigo. Semelhantemente, o que aconteceu lá com Jó, lá atrás. Mas o Senhor rogou, o Senhor Jesus rogou por ele. E aqui está a diferença, porque Judas cometeu suicídio e Pedro não. Judas foi instrumento de Satanás. Pedro foi alvo da graça do Senhor Deus. Desde o início. Você não pode ir agora comigo, Pedro, mas ainda hoje, ou em breve, você vai me seguir. Ainda que você me negue 3 vezes. A graça do Senhor alcança este Pedro, que julgou que poderia fazer algo em favor de Cristo. E é este o assunto aqui. Volte a sua Bíblia lá para o capítulo 13. Pedro se acha no direito de dizer: por ti eu darei a minha própria vida. Ele se julgou neste direito, ele achou que ele poderia fazer alguma coisa em favor de Cristo. Porém, o Senhor antecipou-lhe a fragilidade dos propósitos humanos, ao mesmo tempo em que ensinou a superioridade dos desígnios divinos. Foi isso que o Senhor Jesus disse aqui. Pedro quis se colocar numa função de redentor, do Redentor. E você já fez isso muitas vezes. E eu já fiz isso muitas vezes. Sabe, das mínimas às maiores coisas, aquele momento em que você acha que está tudo ok com aquele pecado e que Deus vai entender mesmo, ou que de alguma maneira é justo, ou quando você quer agir como se fosse o próprio Deus. Nós somos ensinados, através da vida de Pedro, que somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador. Não há outro. Isso poderia ser aplicado quando nós comparamos várias religiões. Várias. Só há um mediador. Só há uma pessoa que pode nos substituir. Só há uma pessoa que pode fazer o bem para nós, no sentido de, inclusive, dar a própria vida em nosso favor, para que nada de ruim aconteça com a outra pessoa. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, há paralelos entre Judas, que tinha já saído aqui da cena, e o próprio Pedro. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus. Satanás usou a vida de Judas, e ele também tentou fazer o mesmo com Pedro, mas o Senhor Jesus não permitiu. A gente leu ali em Lucas. Judas é autorizado por Cristo a cumprir o seu propósito. Pedro, porém, é alertado pelo Senhor Jesus sobre a negação, mas recebe a confirmação de que mais tarde seguiria o Mestre. Aqui, outra vez, a Bíblia nos mostra aquela cena entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O povo de Deus e o povo que não é de Deus. Como a graça do Senhor assiste o seu povo,
e como a ausência da graça do Senhor faz com que pessoas ajam segundo a mentalidade de Satanás. É isso que nós temos aqui diante de nós. Judas dá cabo à própria vida. Pedro reconhece seu pecado e chora amargamente. Pedro é perdoado e confirmado como pastor do rebanho de Deus. E que grande bênção é ver esta transformação na vida de Pedro. Mas ainda assim, neste dia, ao achar que poderia fazer algo por Pedro, é o Senhor Jesus que demonstra: agora não, Pedro. Logo você vai me seguir, mas tudo tem que acontecer comigo para que você possa me seguir. Para onde vai, Senhor? Esta é a primeira pergunta. E o Senhor Jesus responde e complementa essa resposta, adentrando o versículo 14, eu chamo a sua atenção para estes 4 primeiros versículos, onde nós lemos o Senhor dando esta ordem: não se turbe o vosso coração. É a ideia de uma ordem firme aqui do Senhor Jesus, dizendo para que nós não tornemos o nosso coração turbulento, não incitemos o nosso coração a perturbações. É isso que a palavra turbar aqui, ou este verbo turbar, significa: lançar o coração em confusão, estar perturbado, assustado, aterrorizado. E este é um complemento de uma resposta que o Senhor Jesus está dando para Pedro: para onde o Senhor vai? E o Senhor Jesus diz: não se preocupa, não se preocupa. A tua função agora é crer. Creia em Deus, creia em mim. Não se importe com as outras coisas, creia, somente creia. E complementa dizendo o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui o Senhor Jesus, no verso 4, faz referência àquilo que ele já tinha preparado aos seus discípulos. Ele diz: o Filho do Homem vai para Jerusalém e será entregue. Os discípulos sabiam, ainda que se autonegassem neste momento, talvez, mas eles sabiam o que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. E à medida em que os acontecimentos eram revelados, eles tinham mais ciência disso. E quando Pedro teve a plena ciência disso, ele negou o Senhor. E tantos outros tiveram outros tipos de atitude. Essa palavra que o Senhor utiliza aqui é a mesma utilizada quando ele disse que o seu espírito estava angustiado, porque um dentre os 12 trairia ele. Esse é o mesmo sentimento que o Senhor Jesus sentiu, é este que ele nos exorta para não ter, para não se angustiar. E o remédio para isso é: creiam em Deus, creiam também em mim. E aqui ele diz, para onde ele vai preparar lugar para nós. E aqui este lugar não quer dizer, meus irmãos, que haverá uma construção grandiosa, mas o caminho que o Senhor Jesus vai trilhar até ser exaltado nas maiores alturas é necessário para que todo o povo de Deus, unido a Cristo, faça o mesmo percurso. E a grande maravilha desse texto, nestes primeiros 4 versos do capítulo, é que o próprio Cristo é quem vai providenciar isso para nós. E ele também é o anfitrião. Ele diz: eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu vou voltar para receber vocês para mim mesmo. Vou preparar-vos lugar. São promessas maravilhosas que Cristo faz aqui, respondendo à pergunta de Pedro: para onde o Senhor vai? Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Mas vocês não podem me seguir agora, este é um trabalho exclusivo do Cristo e não dos seus discípulos. Para que os discípulos possam desfrutar
deste lugar que já estaria preparado. Esta é a bênção do Evangelho. Há alguém que atua em nosso lugar, de uma maneira que nós não poderíamos fazer. Nenhum de nós, por melhor e mais moral que seja, pode conquistar um lugar no céu. E, de novo, se nós comparássemos com muitas religiões, nós teríamos aqui paralelos muito claros. Mas só há um Deus único, vivo e verdadeiro. E só há um mediador entre nós e o nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Se nós não crermos no Senhor Jesus Cristo, nós permaneceremos mortos em nossos pecados. Mas se nós de fato olharmos e contemplarmos o Senhor Jesus Cristo, nós veremos que há esperança para nós, ainda que nós o neguemos muitas vezes. O Senhor Jesus conquista uma salvação que nem mesmo nós podemos tirar das suas mãos. E esta é uma grande bênção. Quando eu disse no início que nestes versos, nestas respostas que o Senhor Jesus dá, está o resumo da fé evangélica, é porque de fato essas coisas estão aqui. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, que os homens são pecadores, mas que Deus salva homens desta situação de pecado por intermédio de Cristo Jesus. E haverá um futuro garantido, que já está garantido em Cristo para nós. Note bem o versículo de número 3. Eu vou, mas voltarei, e vos receberei para mim mesmo. Por isso, quando o Senhor Jesus diz, não se turbe o vosso coração, é para agora, mas é para o futuro. É uma tranquilidade presente e é uma tranquilidade futura. Nada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai nos separar. Ele vai pelo caminho que nós não poderíamos segui-lo naquele momento, porque ele precisava passar pela morte, por aquela morte cruenta, para que, abrindo o novo e vivo caminho, como nós lemos na liturgia, nós pudéssemos, com toda a intrepidez, traçar este caminho, que já está aplanado, como Deus prometeu ao seu povo por meio dos profetas, que já está todo estruturado, pavimentado, para que nós caminhemos em segurança. Da mesma maneira que Deus fez o povo passar pelo meio do mar a pés enxutos, nós caminhamos para novos céus e nova terra, livres de todo o peso do pecado, de toda a culpa por nossos pecados, porque Cristo morreu em nosso lugar. Esta é a grande beleza do Evangelho. Este é o grande distintivo do Evangelho de todas as outras religiões. E ainda é por meio da graça. Você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faça aí na sua cabeça rapidamente, não faz muito para você não se perder aqui, mas faça rapidamente um paralelo entre outras religiões. E você verá como o Evangelho é gracioso e tira de sobre os teus ombros, dos meus ombros, um grande peso que nós nunca, jamais conseguiríamos retirar. Você não precisa explodir bombas para ir para o paraíso. Você não precisa acender velas intermináveis, esperando que alguém ouça a sua voz. Você precisa crer em Deus e crer em Cristo Jesus. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mas esse diálogo segue, e segue de uma maneira maravilhosa. A traição de Judas, nem a negação de Pedro, muito menos a incapacidade dos outros discípulos em compreender as profecias de Cristo naquela noite, puderam interromper ou alterar os propósitos de Deus para salvar o seu povo em Cristo Jesus. O Senhor se põe aqui como aquele que viabiliza todos os meios para a comunhão com o seu povo. Ele mesmo é o anfitrião,
dos seus remidos. Ele é o Emanuel, que é Deus conosco. Nós estamos indo para um lugar, meus irmãos, que já está com o caminho aberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma outra pergunta que o Senhor Jesus deve responder aqui. E ela está no versículo de número 5. Agora é Tomé, que, impactado pelas palavras que Jesus disse agora, ele tem um insight maravilhoso. Jesus diz: eu vou para onde vocês não podem me seguir agora, e eu vou preparar um lugar. E aí Tomé tem um insight ótimo, e aí ele vai fazer uma pergunta. Observe, olha, esses nomes aqui poderiam facilmente ser substituídos pelos nossos. A gente faz isso constantemente, é até engraçado. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Vamos lá, eles querem alguma coisa mais factível, mais palpável. E o Senhor Jesus responde: eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. E aí, graças a Deus, pode ter um alívio no coração de todos eles e do nosso. Desde agora o conheceis e o tendes visto, porque eu estou aqui. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E nós estamos vendo isso ao longo do Evangelho de João, desde o início, quando João diz: vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Vimos a glória do Pai no Verbo encarnado. E o próprio Senhor Jesus Cristo já nos ensinou ao longo da nossa série aqui, de João, que Ele é quem revela. Ninguém jamais viu a Deus, senão aquele que o revelou, que é o Senhor Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Há um caminho. Nós, muitas vezes, até gostamos de discutir, e eu vou dizer por mim, de discutir as coisas do Apocalipse, como vai ser o céu, como vai ser o corpo glorificado. Não se turbe o vosso coração. Este local já está reservado. É uma coroa imarcessível, cheia de glória, como diz Paulo. É uma herança da qual o penhor é o próprio Espírito Santo de Deus. Está pronto para o povo de Deus. Não se turbe o vosso coração, não deixemos o nosso coração se perder em muitas especulações. Está tudo pronto, mas só há um meio de chegar lá, que é através do Senhor Jesus Cristo. Este é o resumo da fé evangélica, como eu tenho insistido. Não há outros meios, não há outros protetores, não existe uma forma de se comunicar fielmente com o outro plano. Só há um caminho vivo, verdadeiro e que conduz a um lugar do qual nós vamos poder conviver juntamente com o nosso Redentor. Este também é o distintivo da fé evangélica. Nós não estamos indo para um lugar perdido por aí. Nós estamos sendo preparados para encontrar com o nosso Redentor, com o nosso Deus Salvador. E é para lá que nós estamos indo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho, a ideia do caminho é tanto um meio de trajeto de um lugar para outro, quanto um ponto de vista espiritual, de observar as coisas. Lembrem-se, a igreja cristã, antes de Antioquia, quando foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, eram chamados da seita do caminho. Quase que uma visão de mundo, e é assim mesmo. Nós temos uma visão de mundo diferente de outras visões de mundo, porque nós cremos que há um mediador entre nós e o Deus Criador de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. A ideia da verdade não é apenas uma qualidade de coisas, mas a coisa em si, um absoluto real, uma verdade verdadeira, algo que é completo, um absoluto do verdadeiro, da pureza e de tudo aquilo que não é mentira. Cristo é a verdade. E Ele também é a vida.
não apenas neste senso físico, mas a ideia de ser a fonte da vida. E ele mesmo já disse isso várias vezes aqui no Evangelho de João. Quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é o garantidor da vida eterna, mas é preciso crer nele, porque se nossa fé não estiver neste objeto, ninguém jamais conseguirá chegar a Deus. Precisa passar por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas não para por aqui, porque tem mais discípulos, né? E alguém já disse que muita cabeça pensando não dá certo. Aqui tinham 11 cabeças pensando, e 3 já mostraram que eles não estavam pensando as coisas muito certas, né? Pelo contrário, um pensamento bíblico é na multidão de conselheiros a boas coisas, não é? Observe, agora é outra pessoa que abre aqui a sua boca para falar sobre um insight maravilhoso que teve das palavras do Senhor Jesus no versículo de número 8. Eu vou dizer claramente para vocês e tranquilamente, se sou eu quem ouve essa pergunta, depois de toda essa explanação, eu sairia de mim. Eu ficaria um pouquinho nervoso. Pedro diz, para onde o senhor vai? Jesus responde, para onde eu vou você não pode ir agora, mas eu vou preparar lugar e volto e vou receber vocês para mim. Aí o Tomé diz, nós não sabemos para onde o senhor vai, mostra o caminho. Aí Jesus responde, eu sou o caminho. Aí agora vem o Filipe e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Rapaz, eu ia ficar com raiva. Acabou de falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí o Filipe mostra o Pai, ó, já comemos, né? Já comemos a ceia, está tudo certo. O Judas talvez foi comprar outras coisas, né? João diz que eles não entenderam muito bem, acharam que Jesus deu ordem para ele comprar mais coisas da ceia ou dar alguma coisa aos pobres. O Judas já saiu. Mas o Senhor Jesus é misericordioso. Um monte de coisa poderia acontecer aqui. E nós vamos nos limitar para que não pequemos contra a palavra de Deus. Muita coisa poderia ter acontecido aqui. Mas o Senhor Jesus é quem nos ensina. A primeira pergunta é, para onde o Senhor vai? A segunda pergunta é, qual é o caminho? E a terceira pergunta, ainda que não esteja sendo escrita aqui, mas na expressão de Filipe para Jesus, é a seguinte, Senhor, é necessário um mediador? Mostra o caminho, isso basta. Mas Jesus tinha acabado de dizer que é preciso de um mediador. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a pergunta seguinte de Filipe é, mostra-nos o Pai, isso basta. Veja só, é necessário um mediador mesmo? E aí o Senhor Jesus vai responder, logo no versículo de número 9. Observe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Daqui a gente já tira um ensino. É necessário um mediador. E sempre foi necessário um mediador. Desde o início. Sempre Deus criou todas as coisas e criou o homem para ser seu representante aqui na terra. E deu ordens a Adão. Mas ele desobedeceu. E desde então, houve a necessidade de ter um substituto entre Deus e o homem. Animais foram sacrificados em substituição. Era o sangue daqueles animais que era pela oferta da culpa do ofertante. E assim foi ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus então levanta Abraão e firma a aliança em Abraão com toda a sua descendência. Há um mediador. Há uma pessoa entre Deus e os homens. Depois, todos os patriarcas, e Moisés é este próximo, que vai ser este mediador entre Deus e os homens. É Moisés quem intercede em favor do povo ao Senhor. E é somente por meio de Moisés que Deus fala para o povo. Mas todos eles, e tantos outros nós poderíamos citar aqui, são apenas sombra
daquilo que é completo em Cristo Jesus. É necessário um mediador, alguém igual a nós, que nos represente, que faça aquilo que nós jamais conseguiremos fazer. Há 10 mandamentos e há tantas outras ordenanças do Senhor Jesus. Qual de nós consegue cumprir todos? É preciso que um homem vá à nossa frente, mas um homem que não peque. E puxe os registros da história, não haverá nenhum. Hoje mesmo nós estudamos e vamos estudar na semana que vem, um homem cheio de congratulações, mas que falhou diante do Senhor no fim da sua carreira. E a lista poderia aumentar um monte aqui. É necessário um Redentor do Senhor Jesus Cristo. E por que ele e não outro? Porque ele foi concebido pela obra do Espírito Santo, na Virgem Maria. Porque se não fosse assim, todos seriam como Davi disse, e como o próprio Isaías disse: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Habito no meio de um povo que é impuro, de lábios impuros. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. E assim seria. Só há um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, e o próprio Cristo nos faz entender. Eu estou tanto tempo convosco, vocês ainda não entenderam. As palavras, diz o versículo de número 10, não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. O Senhor Jesus volta a lhes ensinar dizendo: tudo o que eu estou dizendo, tudo o que eu estou falando é pelo Pai. Ele me mandou dizer essas coisas. Eu fui enviado por Ele para fazer estas obras. Cristo é o mediador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse agora há pouco. E agora, neste momento, Cristo nos mostra este meio de manifestar a obra maravilhosa e redentora de Deus. Ele é o ápice da revelação do Senhor Deus, por meio de suas palavras e de suas obras. E os 2 verbos aqui que nós vimos no versículo de número 11 se ligam aos iniciais do verso 1, do capítulo 14. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E o Senhor Jesus já aponta para o futuro, como uma promessa também. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós sabemos que nós temos que ter cuidado com o texto bíblico. E muita gente usa esse versículo errado, dizendo que o evangélico ele tem que voar mesmo nas asas da águia, e ele tem que fazer só obra grandiosa, porque Jesus falou que a gente ia fazer obras maiores. Não é esse o contexto aqui das palavras de Jesus. Não é. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos que eles farão obras maiores, porque ele não vai continuar aqui. Ele vai para junto do Pai. Mas os discípulos continuarão, fazendo as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. Ensinou, curou, expeliu demônios, e ele já tinha enviado os 70 para fazer isso, e os 70 voltaram maravilhados, e disseram: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. E aí ele fala assim: eu vi Satanás caindo do céu, quando vocês agiram. E depois ele diz: toda a autoridade me foi dada, ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É neste sentido, meus irmãos, que Cristo é um mediador e transforma totalmente a nossa vida. Pessoas rebeldes agora são servos e discípulos do Senhor. Pessoas que proclamavam maldições contra o Senhor e totais rebeldias, agora proclamam em alta voz que há somente um caminho, uma verdade e uma vida que residem no Senhor Jesus Cristo.
Não há outro caminho. Os nossos pedidos, meus irmãos, também são orientados por esta verdade. Veja só o versículo de número 13 e o versículo de número 14. E tudo quanto pedirdes, depois que eu for para o Pai, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí eu, que não sou um dos discípulos, quando eu estava preparando este sermão, me lembrei de uma pergunta que eu faria, se eu estivesse lá. Eu faria. Jesus está dizendo assim: tudo quanto você pedir em meu nome, eu farei. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. A pergunta é, por que ele não faz? Quando a gente pede. Qual a diferença? E há uma diferença neste evento. Porque esses homens, esses 3, pediram coisas. Não pediram? Para onde o senhor vai? Eu quero ir também. Qual é o caminho? Mostra o caminho para nós. O Senhor Jesus não mostrou. E Filipe pede, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus não pede, não mostra. Porque estas coisas que foram pedidas, não foram pedidas em nome de Cristo. Todos estes pedidos aqui, todas estas perguntas excluíram Jesus. Eu vou dar a vida por ti, mas é o Senhor Jesus que vai dar a vida por nós. Nós não conhecemos o caminho, e o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu estou mostrando o Pai para vocês. É somente por intermédio de Cristo Jesus e de mais ninguém. É em nome dele que nós pedimos. É por isso que estes pedidos desses 3 discípulos não foram atendidos, porque eles não foram efetuados em nome de Jesus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Tiago nos lembra, lá no capítulo de número 4, que quando nós pedimos coisas e não temos, é porque nós pedimos mal, para esbanjarmos em nossas concupiscências. E isso em nada conflita com o ensino do próprio Cristo, dizendo, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas tudo isso precisa ser pedido em nome do Senhor Jesus Cristo, com o alvo da glória de Cristo. Essa afirmação de Jesus não pode ser entendida como uma promessa de que tudo o que nós quisermos, me perdoem por inserir esse texto aqui, o cara lá de cima vai nos dar. Isso não existe. Note, só há uma forma de pedir, e é por intermédio de Jesus Cristo, no nome dele, como o propósito de glorificar a Deus na pessoa do Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Notemos também que eles pediram coisas a Jesus, como eu já disse, mas Jesus não lhes concedeu. Porém, todos esses pedidos aqui desconsideraram a obra de Cristo, quando ele mesmo nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria de encerrar, irmãos, lendo com vocês um texto, mas antes disso, trazer uma aplicação para nós. Como eu disse no início, este texto tem o resumo, a base da fé evangélica. Ter um contato com Deus, o Pai, só é possível por intermédio de Cristo Jesus. E há uma esperança futura de habitarmos num lugar que o próprio Cristo edifica para nós. E ele voltará para nos receber para ele mesmo, que é este edificador. O autor aos Hebreus vai usar uma outra expressão, dizendo que Cristo é o autor e o consumador da fé. O apóstolo Paulo usa outra expressão no capítulo 3 de Romanos, dizendo que Deus é, em Cristo, o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. E é desta maneira que é somente por meio de Cristo. Jesus garante a nossa estada futura com Ele. No entanto, não há como viabilizar isso sozinho.
é preciso crer que Ele e o Pai são um, que Ele é o responsável para preparar essa morada para o seu povo e que não há outro meio para acessar esses benefícios da vida e da verdade, se não for por meio dele, que é o único caminho, já agora, ainda que muitas promessas se cumpram no futuro. Olhe para estes questionamentos e lembre-se de quantas vezes você já os fez. De outras formas, em outros contextos. E lembre-se que só há um caminho, e é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para nos redimir, para ser este mediador, é somente por meio de Cristo. Vamos encerrar lendo a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3. Primeira de Pedro 1, a partir do verso 3, eu queria que você lesse atentamente para ver este movimento de coisas do presente e coisas do porvir garantidas a nós em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, para o futuro, olhando para frente. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mas tem coisas do presente. Nisto, nas coisas do futuro, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com grande alegria, ou com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, e não obtendo a vossa fé, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora, no presente, por intermédio de Cristo Jesus, nós já podemos desfrutar desta tranquilidade, destas bênçãos, sabendo que há algo no futuro já reservado para nós. E isso também deve alimentar a nossa esperança e nos fazer olhar para o autor e o consumador da nossa fé. E ter esta tranquilidade de não turbar o nosso coração, de não ficar atemorizados, mas de crer em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor, receber a bênção e encerrar assim o culto desta noite. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pela clareza da Tua palavra. E esta clareza, ó Deus, vem a nós somente pelo intermédio do Teu Santo Espírito. E te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor consolide firme em nosso coração a Tua palavra que ouvimos nesta noite, para que ela dê muitos frutos. Motiva-nos, Senhor, a falar deste Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho de graça, um Evangelho que tira o peso dos ombros, porque Cristo já os levou sobre si. Muito obrigado por nos fazer lembrar de que, por intermédio de Cristo, a Tua misericórdia nunca se afastará de nós. Ainda que desejemos coisas sem Cristo, o Senhor sempre nos lembrará.
Ajuda-nos, ó Deus, a transformar nossas motivações, assim como aqueles homens foram ensinados por Jesus naquela noite. Ajuda-nos a não nos atormentar, porque cremos em Deus, cremos em seu Filho Jesus Cristo. Obrigado por nos colocar abertamente o caminho, a verdade e a vida, e conservar em nós a esperança de que haverá um dia, que dia glorioso esse dia há de ser, quando nós encontrarmos com o nosso Redentor, sabendo que quem fez a promessa é fiel para cumprir. E Ele nos disse nesta noite que Ele vai preparar lugar, mas voltará e receberá o teu povo para Ele mesmo. Que nós, ó Deus, sejamos parte deste povo. Então te pedimos que o Senhor nos transforme, nos guarde em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações, o ensino e a companhia constantes do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós chegamos ao final do nosso culto desta noite, gratos ao Senhor, mais uma vez por sua palavra e por rever também os irmãos. Nós temos aqui 2 visitantes pela primeira vez, que eu me lembre, eu sou meio esquecido, mas gostaríamos de conhecer. E o irmão lá atrás, como é o teu nome? Moisés. De onde é, Moisés? Do Rio Grande do Sul. Tem contato com alguma igreja lá? Sim, muito bem. Nova Prata. Muito bem. Está agora se mudando para cá. Tá certo. Seja muito bem-vindo, tá bom? Volte outras vezes. Nossa igreja está à tua disposição, eu também estou à tua disposição, tá bom? Você tenha se sentido bem em nosso meio. Deus te abençoe. Nossas programações são aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas, aqui e pela nossa página. E nesta semana nós voltaremos com o nosso estudo às 8 horas da noite, na quinta-feira, mas só pela página do nosso Facebook. Seja muito bem-vindo. Valesca, quem é? Já veio outras vezes na nossa igreja? Sim. Eu sou a Diana. Diana. Não vim, essa é a primeira vez. Muito bem. De onde você é? Eu sou paraense, mas eu moro aqui em Balneário. Mora aqui em Balneário. Tem contato com alguma igreja? Mais ou menos. Tudo bem. Seja muito bem-vinda, tá bom? Você tenha se sentido bem em nosso meio e volte outras vezes, se você quiser, se você puder, tá bom? Nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe. Os irmãos depois, por favor, cumprimentem aquele cumprimento pandêmico, né? Essa expressão ficou boa, né? Cumprimento pandêmico. Franze os olhos, dá um soquinho, faz alguma coisa, mas cumprimenta os nossos visitantes, tá bom? Avisos, então, rápidos. Um eu já dei, vou reforçar. Estudo bíblico, os estudos bíblicos vão voltar nessa semana, ainda apenas online, né? Transmitiremos a partir das 8 horas. Vamos fazer aquele panorama sobre o Antigo Testamento. Vamos ver se dá certo, se a gente consegue ir até o fim. E no domingo que vem nós temos a Assembleia Geral Ordinária. Como eu expliquei de manhã, nós vamos ter aqui na nossa igreja a Escola Dominical das 9 às 10. Vamos completar a aula que nós tivemos hoje sobre o rei Ezequias, das 9 às 10. Terminando às 10 horas, nós vamos desconectar a nossa transmissão e vamos nos conectar na sala de transmissão do Zoom da Igreja de Itajaí para participar, então, da Assembleia, que tem o propósito de ter um relatório, em especial um relatório financeiro do ano de 2020. E o propósito disso é o quê? Nós estamos nos programando aqui para organizar a nossa igreja. Então, é importante que a gente tenha uma noção daquilo que foi orçado, daquilo que foi executado aqui da nossa congregação de Balneário Camboriú, pela graça do Senhor, e também ter uma projeção para este ano. Tá bom? Então, esse é o propósito do domingo que vem. Das 9 às 10, escola dominical aqui, e nós vamos desconectar. Aqueles irmãos que estiverem aqui, a gente vai tentar pôr aqui
na projeção e a gente acompanha por aqui. Quem estiver em casa, a gente vai mandar no grupo da igreja, tá bom? Se houver algum pedido de oração, algum aviso, os irmãos mandem para mim e a gente vai se falando ao longo da semana. Que Deus nos abençoe, bom? Em Cristo Jesus, e uma boa semana a todos vocês. Deus abençoe.